alunos do curso de capacitação de líderes para o Ministério Infantil. Hoje, neste vídeo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre contar histórias. Parece ser muito fácil, realmente, mas se você se dedicar um pouquinho a mais, que é o que nós vamos compartilhar hoje. Então, primeiramente, para a gente contar história, você precisa ter algo visual. Quanto menor for a idade, mais visual você vai precisar preparar. Então, para bebês, esse livro está bem apropriado, porque ele tem bastante cor, os desenhos são grandes, né? E não tem muita informação por trás. Então, se o teu enfoque, como é aqui no caso, uma ovelha, uma história de uma ovelha, que está baseada no Salmo 23, então você tem que deixar a ovelha mais evidente do que os outros detalhes. Se você fosse contar uma história para 7 a 9 anos, você poderia usar uma apresentação de PowerPoint, com slides, ou um vídeo mesmo, mas as crianças menores, elas precisam de um pouquinho mais, de um visual mais elaborado. Então, uma dica muito boa que a gente dá para os livros, né, além de ter as cores, os desenhos grandes, é você fazer uma colinha escondida aqui atrás para você saber o que você tem que falar conforme você vai passando as imagens. Então, isso traz uma segurança maior para o professor que está contando, não esquece nenhum detalhe, vai ter uma sequência, porque a gente sabe que as crianças vão gostar de interagir. E isso é muito bom. Ir devagar, mostrando as gravuras, tem que ter uma certa logística, porque se você demorar demais, as crianças perdem o foco. Mas se você mostrar a imagem, pedir que elas toquem, passem a mão na textura, vai começar a envolver melhor as crianças. Uma coisa que precisa a gente observar bem, quando você tem um grupo de crianças com idades diferentes, são os menores. Os menores que vão te indicar se você está indo muito rápido ou muito devagar na contação da história. Então, outra dica que é muito importante para se contar a história é você ler bastante o texto que você vai trabalhar. Que princípio que você quer ensinar com essa história? Se você ler mais ou menos a história, não vai conseguir, porque a gente fica nervoso às vezes, se está começando, a gente não tem muita habilidade. Mas se você ler bastante, Deus vai te ajudar tanto na hora de você contar, como de envolver as crianças. Há momentos na história que as crianças vão querer interagir mais, vão conversar. As crianças de 3 a 6 anos, elas gostam de contar coisas que acontecem com elas. E muitas vezes nem vai ser o que está dentro da história. Talvez ela vai olhar essa cor aqui, vai ser da cor da meia dela, do sapato, da fitinha do cabelo, e elas querem interagir, elas se sentem parte da história. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, né? Os materiais que você pode usar para contar a história, eles podem ser variados. Quanto mais você diferenciar um material de outro, vai chamar mais a atenção das crianças. Se você conseguisse colocar algum movimento, por exemplo, nesta ovelha mesmo, de fazer com algum palitinho por trás, aqui ela solta e você balançasse, as crianças gostariam também de colocar a mão e mexer. Então, para se contar a história, tem essas dicas que são importantes. Então, uma história sempre ela tem que trazer envolvimento das crianças. Então, eu não posso ficar enfatizando demais alguma situação que possa transmitir medo. As crianças de 2 anos, elas não gostam de ruídos muito altos, de coisas de escuro. Então, você passar uma ideia de medo para as crianças, elas vão achar que essa história não é boa. E nós temos que mostrar o lado do princípio. Então, nessa história, eu quero ensinar que Deus guarda e protege, assim como está escrito no Salmo 23. Então, eu tenho que só falar que o lobo gosta de se alimentar e à noite ele procura comida. E para
a ovelha ficar protegida, então o pastor colocou ela no aprisco, ela não estava presa, porque as crianças às vezes acham que a ovelha estava presa e então ela vai ficar triste aqui. Então eu preciso mostrar para as crianças que ela não está presa, ela está segura. Então, dizer esses tipos de palavras-chave é muito importante. Então, você precisa sempre manusear bem a sua história, o que você quer enfatizar sempre um pouquinho maior, as crianças vão se envolver muito. E depois, se você mesmo pedir para elas contarem, elas vão começar a contar e vão explicar com detalhes que vai surpreender. Outra dica muito importante é a entonação da voz. Sempre que a gente vai contar uma história, a gente precisa dar emoção para a história. Então, eu preciso sempre contar a história levantando e diminuindo o volume da minha voz. Ela pode ficar mais grossa, mais fina. Então, uma dica que eu posso te dar é você gravar no seu celular, você mesmo contando a história. Depois você pode ouvir, observar que palavras você tem usado para tirar aqueles cacoetes que a gente tem, né? Um vício de linguagem que talvez vai deixar a sua história um pouco engraçada no momento errado, ou então ela vai ficar muito séria. Então, outra coisa que você pode fazer é usar o espelho. Você contar a história segurando o livro para ver se você está mostrando as gravuras. Isso vai ficar bem mais interessante a tua história. Sou uma ovelha. Esta é uma ovelha. Ela faz mé, mé, mé. Este é um pastor. Ele cuida das ovelhas de dia e de noite. De dia, o pastor leva suas ovelhas para um lugar onde tenha água bem fresquinha e grama bem verdinha. De noite, o pastor guarda suas ovelhas. Ele não deixa que o lobo ataque suas ovelhas. Às vezes, as ovelhas se perdem e podem se machucar. Faça o melhor. Então, o pastor deixa as outras ovelhas bem guardadas e vai procurar a ovelha que se perdeu. O pastor ama e cuida muito bem de suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida de você como o pastor cuida da ovelha. De dia, Deus cuida de você. De noite, Deus também cuida de você. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23, 1.